Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain, direto do GRI Loteamentos e Comunidades Planejadas 2023. Hoje tenho o prazer de conversar um pouquinho aqui com o Bruno Loreto, da Terracota. O Bruno vai nos falar um pouquinho sobre algo que a gente vem cada vez mais tentando se aprofundar, conhecer, mas nas nossas pesquisas vimos que um número muito reduzido do mercado, principalmente do mercado horizontal, está se aprofundando nesse tema, né? PropTechs, Construtechs. Então, como investidor desse mercado e como grande conhecedor, queria conversar um pouquinho e agradecer primeiro ao Bruno, lógico, pela disposição de estar aqui batendo esse papo comigo, mas aprofundar um pouquinho no que o Bruno acha mais importante, Bruno, sobre essa parte. Como é que a gente faz para democratizar mais, e esse que é um item tão importante para o futuro, para os próximos anos aí, né? Nós já estamos no presente com isso, mas eu quero cada vez mais que isso se amplie. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, o prazer estar aqui, né, contribuindo e compartilhando a nossa visão do ecossistema de inovação. Eu acho que, de forma geral, né, toda mudança começa por uma pequena minoria que aposta naquilo que às vezes não é tão óbvio, aposta naquilo que muitos desacreditam e começam a colher frutos, começam a ver resultados, isso vai conquistando uma segunda parcela das pessoas e, a partir disso, as inovações, as mudanças vão acontecendo. E é o mesmo fenômeno que a gente vê acontecer no nosso setor. De uma forma geral, 5 anos atrás, ninguém nem sabia o que era a palavra PropTech, Construtech, Startup. Então é um fenômeno ainda muito recente. A primeira geração, as primeiras gerações de startups agora começam a estarem prontas para vir num evento como esse, né, atender uma gama de clientes por todo o território nacional. Isso traz mais visibilidade, traz mais confiança. E é um processo que, com isso, atrai mais empreendedores, mais empresários do setor e o ecossistema é retroalimentado. Então, o processo é de longo prazo, né? O nosso negócio na Terracota, que é investir em negócio de tecnologia, a gente fala que é um ciclo de 8 a 10 anos. Então, é uma iniciativa que realmente a gente olha no horizonte futuro. E a gente está bastante feliz de ver o progresso quando a gente compara, então, meia década para cá. E quando a gente projeta, né, meia década para frente, o mais legal é lembrar que esse processo ele é exponencial. Então, o que a gente vai ver para frente não só é muito melhor do que a gente viu para trás, como vai ser numa dimensão 2, 3, 4 vezes maior em termos de intensidade, em termos de impacto, e basta a gente olhar as nossas vidas, né, pessoais, os nossos hábitos 5 anos atrás, na forma como a gente se comunicava, na forma como a gente contratava um serviço, pedia comida, era diferente, né? E hoje o padrão é outro, daqui a 5 anos vai ser ainda mais diferente. Então, é um processo que está acontecendo e o nosso papel é estar aqui ajudando a educar o mercado, a compartilhar as boas práticas e trazer, né, a visão de quem está investindo nisso e colocando dinheiro nas boas oportunidades. Perfeito, Bruno. Quando a gente olha o mercado, né, a gente percebe que durante o período da pandemia, principalmente, nós mudamos várias operações que nós fazíamos, que eram muito mais analógicas para algo muito mais digital, né. Estou falando sobre assinatura de contrato, reuniões e tudo mais, nenhuma novidade nisso. Mas a gente consegue ter uma ideia do que esse processo trouxe de ganho em número de anos, assim, a gente consegue falar que algum momento em alguns itens do nosso mercado, alguns segmentos, nós ganhamos 10 anos em nível de evolução. Você consegue mensurar isso? Olha, é claro que a métrica é difícil, mas empiricamente a gente fala que a gente teve no mínimo uma década, né, de aceleração, que é mais ou menos o efeito que leva para uma nova geração trazer de impacto para um mercado. Então, acho que o ciclo da venda, né, talvez é o ciclo que todo mundo teve um pouco mais de contato, porque na pandemia não tinha outro jeito, né, senão você tratar a venda de uma forma mais digital. As novas gerações, né, gerações dos meus filhos, dos seus filhos, já são gerações que já viriam ao mercado tendo isso como padrão, né, no mínimo de conduzir boa parte da jornada na interface digitalizada. E com a pandemia, as nossas gerações teve que se adaptar a isso. Tanto que o hábito de fazer um call, né, uma conferência remota,
Era uma coisa isolada antes e agora virou um padrão na maioria dos casos. Trocamos o pneu com o carro andando. Exatamente. Então a gente acelerou em uma geração, de certa maneira. Então são 10 anos, pelo menos, de impacto que a gente viu a pandemia acelerar, né? É claro que agora a gente vai para um processo de ajuste. Então a gente estava num extremo, né? Não iremos conviver naquele extremo e vamos nos acomodando para o que vai, de fato, se demonstrando com o que é mais eficaz para o mundo dos negócios, né? Mas eu diria tranquilamente que a gente acelerou em uma década aí o nível de digitalização nas empresas. Perfeito, concordo plenamente com você. Bruno, se olharmos, né, quando a gente fala em startup, nós estamos falando em inovação, mas também em algo embrionário, né? Muitas vezes, a cada minuto deve nascer alguma coisa em nível de novidade, inovação, que às vezes não se perpetua, né? Como é que vocês analisam em nível de terracota, você, o Marcos, todos os envolvidos, como é que vocês analisam isso? Porque deve ter uma enxurrada de possibilidades. Tudo bem, vocês estão mais focados na Construtec, na PropTech, que acaba sendo só uma parte desse ecossistema. Mas a terracota não, a terracota você tem... Cada vez que eu vejo o mapa da terracota, eu vejo mais empresas, mais novidade. Então, como que é isso? Como que é feito essa análise de, poxa, realmente eu acho que isso vai ser o futuro, vai ter uma possibilidade, né? É baseado em algo mais empírico ou vocês têm como avaliar isso no longo prazo? De fato, é muito intenso, né, o surgimento de novas oportunidades. Se a gente olhar a evolução do ecossistema nos últimos 2, 3 anos, praticamente surgiu uma startup por dia. Então é muita coisa, não tem como acompanhar tudo que está acontecendo, especialmente para quem não está, né, no dia a dia focado nisso. O que a gente faz, né, a nossa metodologia, que a gente chama de metodologia Radar Terracota, a gente busca no nosso radar entender o que está acontecendo em outros mercados análogos, mercado americano, mercado europeu, outros países emergentes. A gente busca perceber padrões. Então a gente vê que tem muita gente investindo nessa direção. Tem muita iniciativa que está tendo sucesso indo por esse caminho. Aí a gente cruza isso com o que a gente vê no mercado local, que em geral, né, Brasil, ele está 3, 4, 5 anos atrás, muitas vezes, do que acontece no mercado dos Estados Unidos, ou mesmo no mercado da Europa, e a gente busca com isso antecipar alguns movimentos que vão acontecer por aqui. E é claro que isso não anda sozinho, né? Isso vai ser complementado por aspectos regulatórios que estão evoluindo, por aspectos tecnológicos que estão evoluindo, e isso vai sinalizando aonde que parece que tem oportunidade ou não e configurando as teses de negócio. Ainda assim, quando a gente toma uma decisão de investimento, a tese é 40% da decisão. Outros 40% da decisão é o time. Então, quem são as pessoas que estão por trás? Qual que é a complementariedade que elas têm? O que elas fizeram na última década? O quanto elas entendem naquele negócio que elas querem criar? E quando a gente acredita nesse time, a gente dá mais um passo na direção de querer investir. E o último passo, a última variável, está ligado às métricas do negócio, né? Quem são os clientes, qual é o feedback dos clientes, receita, atração. E é a combinação de tudo isso que faz a gente decidir aonde a gente investe ou aonde a gente não investe. Perfeito. Tinha curiosidade, acho que foi muito bem explicado. Eu te agradeço por essa sua fala, porque eu acho que é muito legal a gente entender isso. Você falou um ponto super importante, né? Conhecer os envolvidos, saber as raízes, de onde eles vêm e tudo mais. Queria que você fizesse um comentário, Bruno, nos ajudando a entender um pouco que existem algumas empresas que em um certo momento aparecem como startup. É uma empresa já de 20 anos, às vezes até mais, que aparece como startup. Isso é um processo, a maioria das vezes, para poder se dizer inovador, ou realmente existe um embrião dentro daquela empresa que nasceu algo diferente? Você consegue pontuar isso para mim? Bom, conceitualmente, startup é um projeto, né, uma entidade temporária que nasce para eu validar um modelo de negócio escalável, com um produto replicável, de forma que eu consiga desenvolver essa tese num ritmo exponencial, né? E aí essa etapa tem começo, meio e fim, né? O fim ou é a morte, então deu tudo errado, cancela a iniciativa. Pode ser o pivotar, que é mudar de direção, né? No meio do caminho você descobre uma nova oportunidade e muda a direção da tese.
ou virar empresa, né? Validei o produto, validei o modelo de negócio, virei uma empresa, agora vou crescer como uma empresa. Então, isso é uma startup, esse é o conceito de uma startup. Você pode começar isso do zero, você pode pegar uma empresa que já existe, tentar repaginá-la totalmente e transformá-la numa startup e revocacionar o seu negócio, ou pode criar uma startup dentro da sua empresa e deixá-la andar lá sozinha, mas essas premissas têm que se manter. Então, o que a gente tenta observar é sempre isso, né? O quanto essa tese proporciona um negócio altamente escalável, um produto replicável, numa dinâmica que você consiga perseguir escalabilidade. Perfeito, ótimo. Queria aproveitar para falar um pouquinho de Terracota Ventures. Você pode falar para a gente alguns cases de sucesso, tanto em nível de Construtec, em PropTech, que vocês fizeram aporte e realmente desenvolveram, e veem esse mercado crescendo, até quanto tempo que ele está nesse desenvolvimento? Você consegue falar alguns cases aí que eu acho que é interessante para a nossa audiência? Eu acho que eu posso começar pelo que é o mais evidente, que é a digitalização da jornada de venda, né? Quando o nosso primeiro investimento foi em 2018, 2019, na tese do Em Casa, que é uma plataforma de venda de imóveis no mercado secundário. Depois a gente entrou numa outra empresa chamada MySide, que atua no mercado primário. E naquele momento não tinha pandemia ainda. Então, quando a gente falava de digitalizar boa parte dessa jornada, né, de gerar, qualificar, atender um lead e reduzir o papel lá na ponta, parecia uma coisa de outro mundo. Hoje, né, a dinâmica de uma imobiliária digitalizada, né, já virou padrão, né? Então, esse é um exemplo de uma tese que hoje já tem maturidade. Perfeito. Uma outra tese, a gente está aqui no evento focado em loteamentos, né? Aqui tem uma investida nossa que é o Instacasa, que é uma empresa que todo mundo que eu converso aqui já conhece. Eles têm mais de 60 mil lotes que hoje operam na plataforma, com uma interface que ajuda, primeiro, o cliente a tangibilizar o que ele pode fazer com o lote. Que para quem nunca comprou o lote, não é uma compra tão óbvia, né? O que eu faço com aquilo? Que tipo de projeto me cabe? O que eu quero ou não quero? Então a biblioteca de projetos dele ajuda a tangibilizar e acelerar o ciclo de vendas. Tem um negócio interessante nisso que você está falando, né? Nós do mercado, às vezes, não prestamos atenção nisso. Porque para nós é muito mais fácil olhar e já ver aquilo. Você falou algo importantíssimo. Nós estamos falando para aquela pessoa que compra um lote e que, na verdade, ninguém mora em lote. É a maneira de se chegar na casa. E você acelerar o processo dela saber qual casa ela vai ter naquele local para compra. Isso é muito legal. A Instacasa faz isso de uma maneira muito interessante. E esse é o primeiro desafio, que é acelerar a venda, facilitando a vida do comprador. E depois vem o passo seguinte, que é como é que eu acelero a ocupação desse lote. Como é que eu facilito a vida dele que quer pegar esse projeto e construir, né, e tirar o sonho do papel. E aí eles ajudam também nessa segunda etapa da jornada. Então é uma tese que, uma vez que a gente explica, é muito óbvio, de certa maneira, de que o cliente precisa de ajuda. E essas são as teses que eu mais gosto, que é uma tese que você não tem que forçar o mercado a adotar um conceito. É uma tese simplesmente de observar o cliente, de observar o mercado e ajudar a eliminar a fricção no caminho. Como está as análises de vocês? Vocês estão recebendo uma quantidade grande de Construtecs e Proptecs, ou isso deu uma estabilizada, esse mercado deu uma estabilizada? Como é que está essa parte de você fazer aporte, de você participar? Vocês estão recebendo uma grande quantidade de startups? Quando a gente olha os números do ecossistema, a gente viu que do ano passado para cá o mercado cresceu aí 10, 15% em número de startups, o que percentualmente é uma redução do ritmo de crescimento. Mas a gente está falando de 150 startups a mais entrando no mercado. Antes era 200, talvez, 300. Então reduziu o ritmo de certa maneira porque a gente está maturando e porque o volume agora de negócios no mercado já é muito maior. Ainda assim, o que a gente percebe do ano passado para cá já é uma lateralização. A gente não vê mais retração acontecendo em termos de volume de rodadas, volume de negócios. A gente já vê uma sinalização nessa reta final do ano de o ritmo dos negócios começarem até a aumentar em termos de investidores, né, de funding, e para o ano que vem a perspectiva é positiva. E para a gente, né, a gente fala que quando o mercado imobiliário está no momento ruim, as startups podem ajudar a tirar os problemas do meio do caminho. E quando o mercado está muito bom, as startups podem ajudar a acelerar o ritmo que você quer aproveitar desse time to market. Então, acho que essa onda, né, de digitalização, essas oportunidades de negócios digitais,
a tendência segue de crescer, né? O ritmo vai, claro, entrar numa curva mais reduzida, mas a tendência segue sendo bastante positiva, né? Porque é impossível pensar o nosso futuro para frente sem pensar um contexto mais digitalizado. Acho que ninguém aqui vai imaginar que daqui 5, 10, 20 anos o nosso contexto como empresa ou como pessoas vai ser menos digital do que é hoje. Então, naturalmente, esses negócios vão surfar essa onda. Perfeito. Precisamos de um país um pouco maior, a verdade é essa, né? Eu acho que o campo é ilimitado, mas nós precisamos de um país maior. A gente está esperando isso há algum tempo. Nosso mercado, mesmo foi um dos poucos mercados que na pandemia realmente cresceu. Então a gente tem essa vantagem competitiva. Eu digo o seguinte, com a redução da taxa de juros e mais alguns itens, a gente não vai chegar a baixar para subir, a gente já vai subir direto, o que vai ser bem interessante, uma nova fase realmente auspiciosa. E acontece que 2020, 2021 foi um contexto único na história. O nível de liquidez que se tinha nos mercados, né, talvez nunca mais se repita. Quando a gente olha os patamares atuais, eles estão nos níveis de 2019, 2018, que naquela época se falava em bolhas, falava no auge do mundo de tecnologia, e com toda essa retração, todo esse ajuste, a gente está no patamar que a gente já estava antes. Ou seja, voltou ao normal, né? Então a gente vai voltar a crescer daqui para cima, o ritmo vai continuar sendo de uma perspectiva ascendente, mas lembrando isso, né, que a gente está em patamares que eram recordes até antes da pandemia, que foi um período único na história. Perfeito, Bruno. A gente poderia ficar bastante tempo aqui conversando, tenho certeza que você teria muito ainda para poder expor e a gente vai conversar em novas oportunidades. Queria que você falasse suas palavras finais, alguma coisa que você queira passar para a nossa audiência, né, para a gente poder ir encerrando esse bate-papo. Eu agradeço o convite, né? De fato, é sempre legal falar desse tema, a gente se empolga em falar desse tema. A gente é muito convicto de que não faltam problemas no setor e se tem problemas, tem oportunidade. E acho que é esse o recado principal, né? De preste atenção nos problemas que você tem, porque cada um desses problemas são oportunidades de você inovar na sua empresa, de melhorar a performance, de fazer disso um negócio. E a gente acredita muito que a tecnologia e os negócios digitais podem te ajudar a encarar problemas antigos com uma abordagem diferente. Perfeito. Gente, queria aqui agradecer ao Bruno pela participação no Conversa de Mercado com a Brain. Foi muito legal, Bruno. Eu acho que é sempre legal a gente poder falar de coisas novas, de inovação, né? Eu acho que a gente teve uma oportunidade única aqui. Queria agradecer a nossa audiência por esse bate-papo e falar para nos seguir nas nossas mídias sociais, também nas mídias sociais do GRI e da Terracota. Afinal de contas, a gente está sempre falando aí de inovação, né? Até uma próxima, foi um grande prazer. Um abraço a todos, até mais.